Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre um conceito que virou uma definição frequentemente comentada em discussões sobre inferência causal, que é a falácia da tabela 2. E é um artigo bastante didático, já tem alguns anos, é 2013, mas não podia faltar, né, nas nossas reuniões, a apresentação, a discussão deste trabalho. E eu agradeço a nosso querido Adriano por preparar esta apresentação. Tenho certeza que vamos desfrutar muito. E, bom, Adriano, mais uma vez, obrigado e fique à vontade. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, pessoal, por estarem aqui hoje e espero que seja uma apresentação tão legal quanto todas as outras que têm sido feitas pelos colegas. Então, eu vou botar um cronômetro aqui só para eu não me perder no tempo e vamos lá. Então, pessoal, o artigo que nós vamos discutir hoje é esse, a falácia da tabela 2, apresentando e interpretando coeficientes de confundidores e modificadores, que foi um artigo publicado em 2013 no American Journal of Epidemiology e é de autoria de Daniel Westwright e também de Sander Greenland, né, que é um dos grandes nomes aí da atualidade na epidemiologia e inferência causal. Então, o artigo ele começa dando algumas definições só para a gente ficar na mesma página da discussão. Então, tabela 1 é aquela tabela que a gente já sabe, que apresenta as características clínicas e demográficas da nossa amostra, e a tabela 2 é aquela tabela que classicamente vai apresentar aquelas medidas de efeito, as medidas de associação ajustadas para múltiplas variáveis, né? Supostamente múltiplos confundidores. Então, o artigo até cita um outro artigo, que é esse aqui, né, que teria uma tabela 2 que serviria para exemplificar isso, né? Bom, e ele faz essa distinção também entre o que ele chama de efeito primário e efeito secundário. O efeito primário é simplesmente a medida de associação, o efeito em que estamos primariamente, principalmente interessados, e efeitos secundários são as medidas de associação das outras variáveis que não são a nossa exposição principal, né, como confundidores, por exemplo. Então, nessa tabela 2 aqui, desse artigo que ele comenta, o efeito primário seria o efeito da violência relacionada ao trabalho no uso de antidepressivos, quantificado por esse hazard ratio de 1,38. E os efeitos secundários seriam esses hazard ratios aqui de sexo e idade que funcionariam que são variáveis que estariam, em teoria, funcionando como confundidores, né? E a última definição para a gente entender, para a gente ficar na mesma página sobre o artigo, seria a definição de um efeito total e o efeito direto. Efeito total é o conjunto de efeitos de uma variável sobre um determinado desfecho. Então, olhando esse DAG aqui, né, o efeito de tabagismo sobre AVC é composto por um efeito direto de tabagismo em AVC, mas também um efeito que é mediado pela variável HIV aqui, né? E o conjunto desses dois efeitos seria o efeito total de tabagismo sobre AVC. Enquanto o efeito direto é aquele efeito que é obtido quando você controla, quando você elimina algum dos componentes do efeito total. Então, aqui, por exemplo, se eu ajustar a relação de AVC e tabagismo por HIV, então eu vou estar eliminando esse componente aqui do efeito que é mediado por HIV e o que sobra é o efeito direto de tabagismo em AVC. Bom, dadas essas definições preliminares, chegamos à questão de o que é essa tal falácia da tabela 2. A falácia da tabela 2 consiste em apresentar e dar a mesma interpretação a múltiplos coeficientes, a múltiplas medidas de associação oriundas de um mesmo modelo estatístico. Então, quando a gente olha uma tabela dessa, né, que tem aqui um hazard ratio para violência associada ao trabalho, que tem para sexo, que tem para idade, no que tange ao uso aqui, por exemplo, de antidepressivos, né? Quando a gente olha, a impressão
primária que a gente tem é que todos esses hazard ratios fazem referência aos efeitos totais dessas variáveis sobre o uso de antidepressivos. Quando, na verdade, na maioria das vezes, não é esse o caso. Na maioria das vezes, essas variáveis têm diferentes funções no fenômeno. Algumas são a exposição de interesse, outras são confundidores, outras são modificadores de efeito, outras são colisores, e isso implica diretamente em dizer que esses hazard ratios aqui têm também interpretações causais diferentes. E quando a gente apresenta uma tabela 2 nesse formato assim, dá a impressão que todos esses aqui são efeitos totais, efeitos causais totais dessas variáveis, né? E a gente vê isso bastante nos artigos que a gente extrai para a nossa revisão, né? Muitas têm tabelas 2 e 3 e 4 que seguem essa linha e que dão essa impressão errônea. Bom, e aí o autor vai começar a demonstrar vários exemplos de como apresentar uma tabela 2 dessa forma pode ser enganoso. E aí ele vai para esse tópico, mesmo modelo, diferentes tipos de efeito, e ele propõe a seguinte pergunta: qual é o efeito causal, né, da infecção pelo vírus HIV na chance do indivíduo ter AVC em 10 anos? E aí, para responder essa pergunta, ele começa dizendo, olha, vamos considerar que esse fenômeno é representado por esse DAG aqui, né? Então, essa aqui seria o efeito primário, nosso efeito de interesse primário, HIV em AVC, né? E tabagismo funcionaria como um confundidor dessa relação, tem um caminho aqui pela porta de trás, e idade também seria um confundidor dessa relação, porque tem um caminho aqui pela porta de trás, é uma causa comum de HIV e de AVC, e tem esse outro caminho aqui que é mais longo, né? Que passa de HIV para idade, para tabagismo, para AVC. Pois bem, então ele fala, olha, considerando essa idade, a gente pode tentar estimar esse efeito de HIV na chance de AVC em 10 anos utilizando um modelo estatístico. E aí o primeiro modelo que ele nos apresenta é esse aqui, né? Que está dizendo o quê? Que o logaritmo da chance de um indivíduo ter AVC em 10 anos vai depender do valor dele, né? Vai depender se ele tem HIV, se ele é tabagista e vai depender da idade dele, né? E isso vai ser representado por esses coeficientes aqui, que são esses betas, né? Beta 1, beta 2 e beta 3. E aí, para ficar mais visual, né? Esse beta 1 aqui é justamente a quantificação dessa seta aqui do DAG, né? Ele está representando o efeito causal da infecção pelo vírus HIV na chance de ter AVC. Enquanto beta 2 e beta 3 são a mesma ideia, só que para tabagismo e para idade. Então, imagine que a gente fez um artigo tentando responder essa pergunta, desenhamos esse DAG e fizemos esse modelo estatístico aqui apresentado nesse canto direito, e isso gerou essa tabela 2 aqui, estimativa ajustada da relação HIV e AVC. Então, seria como se estivesse apresentando assim, HIV, aqui tabagismo, aqui idade. E a gente sabe que nos artigos não vem escrito assim, beta 1, beta 2 e beta 3, mas esse coeficiente de HIV aqui estaria representando, na verdade, esse beta 1 aqui da nossa equação, que é esse aqui, tá? Acontece que apresentar assim dá a impressão que todos, como eu já tinha dito, são efeitos causais totais, né? Mas a gente vai ver que não é o caso. Porque, por exemplo, vamos olhar aqui, vamos começar olhando o DAG da perspectiva de HIV. Então, a gente sabe que quando a gente insere variáveis num modelo estatístico, o que a gente está fazendo é eliminar o efeito dessas variáveis sobre a associação de efeito, associação de interesse primário nosso. Então, se eu quero estimar beta 1, que é o efeito de HIV sobre AVC, e eu ajustei por tabagismo, o que eu fiz foi chegar aqui e cortar, eliminar essas setas oriundas de tabagismo. Então, cortei o efeito de tabagismo. E se eu ajustei também por idade, o que eu fiz foi eliminar o efeito de idade, o efeito de confusão que idade estava exercendo sobre a relação entre HIV e AVC. Notem que depois que eu ajustei por essas duas, só sobrou um caminho aberto entre HIV e AVC, que é esse caminho aqui representado por beta 1. Então, beta 1, que aqui eu dei o valor fictício de 3, né, representando o odds ratio de 3, representa o efeito causal total da infecção pelo vírus HIV na chance do indivíduo ter AVC em 10 anos. Então, tudo bem. Para a nossa associação de interesse primário, estamos falando de um efeito causal total.
Mas nós vamos observar que isso não é verdade para as outras variáveis, para tabagismo e para a idade. Para a gente observar isso, vamos ver o DAG da perspectiva de tabagismo. Então, se eu quero olhar, quantificar a associação agora entre tabagismo e AVC, e eu ajustei por HIV, o que eu fiz foi eliminar o efeito de HIV. Então, essa seta aqui deixou de existir. Mas notem que, da perspectiva de tabagismo, HIV é um mediador. Ele é um mediador da relação entre tabagismo e AVC. Beleza. E eu também eliminei o efeito aqui de idade, que era um confundidor dessa relação, porque é uma causa comum de tabagismo e de AVC. Então agora só sobrou uma seta, só sobrou um caminho livre ligando tabagismo a AVC, que é esse caminho aqui quantificado por beta 2. E como a gente viu, quando a gente eliminou a parte do efeito de tabagismo que era mediada por HIV, só sobrou então o efeito direto de tabagismo em AVC. Então esse beta 2, que é representado aqui por um odds ratio de 2, ele representa o efeito causal direto de tabagismo sobre AVC, que é uma interpretação diferente do efeito que a gente tinha em HIV, que era um efeito causal total. E se a gente fosse aplicar a mesma lógica, chegaríamos à conclusão que o efeito causal de idade, quantificado por beta 3, também é um efeito causal direto, porque basicamente o que a gente fez foi controlar pelos dois mediadores de idade, né? HIV e tabagismo. Perceba que eles são mediadores do efeito de idade em AVC. E aí só sobra esse efeito direto aqui, beta 3. Bom, então, só com esse exemplo primeiro, já fica claro que os coeficientes têm interpretações causais diferentes. Mas ainda assim, todos aqui têm interpretações causais. Depois o autor avança e vai falar desse exemplo, mesmo modelo, diferentes graus de confusão, onde ele diz, olha, mantemos a mesma pergunta, qual é o efeito causal da infecção pelo vírus HIV na chance de AVC em 10 anos, né? Mas vamos imaginar que a gente fez o nosso artigo, que a gente fez esse artigo apresentado no slide anterior, submetemos a uma revista, e aí o revisor falou o seguinte, né? Então a gente fez o mesmo modelo estatístico, porque a gente submeteu lá a revista, considerando aquele DAG anterior, mas o revisor disse o seguinte, olha, vocês esqueceram de uma variável, que pode ser, sei lá, sexo, que é essa variável U, que é um confundidor da relação entre tabagismo e AVC. Bom, nessa perspectiva, vamos ver... O algo más difícil de medir, ¿no? Porque puede ser algo no observado, por ejemplo, un antecedente familiar o alguna cuestión social, ¿no? Va a ser uma variável não medida, né? Isso mesmo. Então, nesse nosso caso aqui, nós não medimos essa variável U. E aí, pode ser sexo, pode ser os exemplos que o professor deu, qualquer uma. Mas a ideia aqui é que esse revisor está dizendo que, na verdade, o fenômeno causal não é representado por aquele DAG que a gente imaginou. Então, vamos ver como isso afeta a interpretação daqueles coeficientes que nós calculamos, que são esses mesmos aqui representados nessa tabela no canto inferior direito. Bom, ainda que o DAG tenha mudado, a interpretação do coeficiente beta 1, que é esse coeficiente que quantifica a relação entre HIV e AVC, não vai mudar. Isso porque, se a gente ajustou por idade, a gente cortou o efeito de idade, que é um confundidor, e se ajustou por tabagismo, nós também cortamos o efeito de tabagismo. Perceba que mesmo que U seja uma variável não medida, pela qual nós não ajustamos, ela não é capaz de confundir a associação, a relação entre HIV e AVC, simplesmente porque todo o efeito de confusão dela era mediado por tabagismo e nós já eliminamos tabagismo da jogada. Então, mesmo que o DAG, que represente o fenômeno, mude, o nosso efeito de interesse primário vai permanecer com a mesma interpretação causal. Beta 1 está representando o efeito causal total da infecção do vírus HIV na chance de AVC em 10 anos. Mas isso não é verdade para os efeitos secundários aqui, para o efeito de tabagismo e de idade. Por quê? Vamos olhar agora o DAG da perspectiva de tabagismo. Se estamos olhando da perspectiva de tabagismo e ajustamos aqui por HIV, o que nós fizemos foi eliminar o efeito de HIV. Ok. E nós eliminamos também o efeito de idade, porque ajustamos por idade. Mas agora, sob a perspectiva desse novo DAG, existem dois caminhos abertos que ligam tabagismo a AVC.
que é esse caminho causal direto, que vai de tabagismo até AVC, e esse caminho não causal, que flui pela porta de trás, passando de tabagismo para variável U e então para AVC. Isso significa dizer que esse odds ratio aqui, que a gente até então acreditava ser um odds ratio que representava o efeito causal direto de tabagismo em AVC, é, na verdade, um efeito que é a soma de um efeito causal com um efeito de confusão, com um efeito de confusão não causal. Então, a interpretação desse odds ratio aqui deixa de ser a interpretação de um efeito causal direto para se tornar um efeito não causal. Não tem como a gente dar nenhuma interpretação significativa para esse efeito. É um número que não tem nenhuma implicação na realidade, porque ele é a soma de um efeito causal com um efeito de confusão, com uma mera associação estatística. Bom, e se a gente aplicar esse raciocínio, olhando para o DAG da perspectiva de idade, vamos chegar à conclusão que o mesmo acontece com idade. Por quê? Porque a gente ajustou aqui por HIV, então eliminamos o efeito de HIV, e ajustamos por tabagismo, eliminamos o efeito de tabagismo. O problema é que, depois de ajustar por HIV e tabagismo, sobram dois caminhos abertos ligando idade e AVC. Esse caminho causal aqui, que vai de idade diretamente para AVC, e esse caminho que foi aberto quando nós ajustamos por tabagismo, porque tabagismo é um colisor no caminho entre idade, U e AVC. E a gente sabe que quando a gente ajusta por um colisor, a gente abre o caminho. Então, agora, beta 3, que antes nós acreditávamos ser um coeficiente que representava o efeito causal direto de envelhecimento sobre a chance de AVC em 10 anos, agora ele não tem, a gente percebe que, na verdade, ele não tem uma interpretação causal, porque ele é a soma de um efeito causal com o efeito de um viés de seleção. Se nós desejássemos recuperar os efeitos causais sob a ótica desse novo DAG, nós deveríamos, então, arranjar alguma forma, se fosse possível, de coletar dados sobre a variável U e, então, inseri-la no nosso modelo. E aí sim nós conseguiríamos resgatar os efeitos causais representados por beta 2 e beta 3. Bom, e aí o autor... Adriano, desculpa, puedo voltar, por favor, né? professor. Vean como esse último caso é bem menos intuitivo, né? Porque aí tem essa questão de abertura de um caminho que estava naturalmente bloqueado, né? Quer dizer, existindo U, com uma Z que chega até fumar, né? E idade também até fumar, né? Ele é um colisor, né? Em relação a essas variáveis, que se abre quando se bloqueia, quando se faz um ajuste. E se abre esse caminho alternativo que passa por uma variável não medida, né? U. Então, o caso da idade é menos intuitivo. No caso de fumar, fica mais claro que se uno não considerou U, né, existe uma confusão, um confundimento bem evidente, né? No outro caso, mais complexo. E quando o DAG é maior, né, aí fica mais difícil identificar nesses caminhos que podem ser abertos quando se fazem condicionamentos. E uma coisa bem interessante, né, vou repetir um pouco, né, refrisar, é que se você apresentar a tabela com todas essas medidas de associação, com todos esses coeficientes, pode ser que o modelo esteja bem ajustado ou que os ajustes sejam suficientes para uma variável de interesse. Mas vejam como, às vezes, quer dizer, usualmente, as medidas de associação para as outras variáveis não devem ser interpretadas da mesma forma, porque podem ser efeitos diretos ou não totais, mas também pode ser que o set de variáveis incluídas para o ajuste não seja suficiente para tirar esses vieses, né? Como é o caso que o Adriano está explicando aqui, né? Obrigado, Adriano. Obrigado, senhor professor. E uma coisa aqui que vale a pena notar é que, assim, nessa pergunta que a gente fez, o nosso efeito primário, a gente está realmente interessado em quantificar beta 1, em quantificar o efeito de HIV em AVC. E para quantificar esse efeito, a gente foi forçado, né, a ajustar por tabagismo. Então, assim, dado que a gente não coletou dados em U, a gente estava fadado
a ter um efeito não causal aqui para idade, né? Porque a gente precisava, de toda forma, ajustar por tabagismo, e isso ia fatalmente abrir esse caminho aqui que o professor comentou. Beleza. Então, depois o autor adiciona mais uma camada de complexidade nessa interpretação desses coeficientes. Quando ele chega nessa seção que fala a interpretação que é mais difícil com a heterogeneidade. E ele chama aqui de heterogeneidade, né, variação de medidas de efeito nos extratos de uma covariável. Então, só para a gente ficar todos na mesma página, né? Vamos considerar, por exemplo, que a gente quer avaliar o efeito causal do tabagismo na chance de AVC, considerando o sexo como um confundidor e modificador de efeito. Então, o DAG seria esse aqui, né? A gente quer quantificar tabagismo em AVC e sexo é um confundidor dessa relação. Uma forma de fazer isso seria estratificar, né? E explicitar a medida de associação entre tabagismo e AVC dentro dos estratos de sexo. E aí, a heterogeneidade de medidas de efeito quando ocorre esse fenômeno aqui, ó. O tabagismo, né, o odds ratio, que quantifica a associação entre tabagismo e AVC para o sexo masculino, é 5, e o odds ratio, que quantifica essa mesma associação para as mulheres, é de 2. Né? Ou seja, sexo parece ter aí, de alguma forma, modificado o efeito de tabagismo. Parece que é muito mais arriscado, né, você fumar, em termos de ter AVC, sendo um homem do que sendo mulher. E o autor, então, ele, dentro dessa perspectiva da heterogeneidade de efeitos, ele separa dois tipos de heterogeneidade, né? A chamada interação causal e a outra que ele realmente dá o nome de heterogeneidade de efeito. A interação causal seria a situação em que, de fato, como aqui no nosso exemplo, né, houvesse uma relação, uma interação mecanística, biológica, entre sexo e tabagismo. Né? Ou seja, sexo, de alguma forma, realmente modifica o efeito de tabagismo sobre AVC. Esse é um fenômeno que, dentro dessa ideia, realmente existiria no mundo real. Né? Enquanto, e aí isso ele dá o nome de interação causal. Mas a outra forma de heterogeneidade seria essa que ele simplesmente dá o nome de heterogeneidade de efeito, que não estaria representando uma interação real, uma interação biológica ou mecanística entre as variáveis tabagismo e sexo, mas seria fruto, por exemplo, de uma quarta variável U, que pode ser um confundidor não da nossa associação primária, né? Mas sim da associação aqui, por exemplo, entre sexo e AVC. Então, se essa variável U existir e essa variável U não foi medida, é possível que essa heterogeneidade de efeito aqui que nós vimos, um odds ratio para tabagismo 5 no sexo masculino e 2 no sexo feminino, é possível que ela não reflita um fenômeno real, do mundo real, ou seja, uma interação causal verdadeira, mas sim seja fruto apenas do confundimento que U estaria causando aqui na relação entre sexo e AVC. E aí, então, o autor agora vai ver como esses dois cenários, o da interação causal e o da heterogeneidade de efeito não causal, como esses dois cenários vão alterar a interpretação daqueles coeficientes que nós vínhamos discutindo. Adriano, Bom, eu e aí... queria pedir um favor, pode voltar um minutinho? Claro, professor. Por alguma razão não está voltando. Tá, então, neste... Agora. Aí, né? Então, neste ponto, eu gostaria fazer um comentário para contextualizar que nas minhas aulas, geralmente eu faço a diferenciação entre interação causal e modificação de efeito como tal, ou heterogeneidade de efeito, com base no interesse de avaliar, bem seja, simultaneamente dois fatores, né? Os efeitos causais de dois fatores de risco, e versus o interesse em um único fator que pode variar em função de outro, né, de outra variável. Mas, no último caso, né, que chamaríamos apenas modificação de efeito, esse outro fator não seria de interesse
primário, né? Eu não teria um interesse em avaliar o efeito causa do outro fator. Aqui neste artigo colocam como situação ou como exemplo típico disso, ou quase como parte da definição, que esse outro, o efeito desse outro modificador não poderia ser estimado de forma não enviesada, em função de que podem haver outras variáveis que não medidas, talvez, que poderiam estar introduzindo confundindo, né, essa estimativa. Então, é uma coisa que parece que é uma definição diferente, né? Mas da que normalmente, né, eu falo, né? Mas a que eu falo também está descrita na literatura, né? Van der Wiel fala disso no livro de Epidemiologia Moderna, também fala dessa distinção dessa forma, né? E qual o interesse primário. Mas chega um momento neste mesmo artigo onde se encontram e falam de que mesmo quando a gente não consegue controlar esses confundidores para esses modificadores de efeito, ainda podemos obter algumas medidas de utilidade em relação à heterogeneidade de efeitos, né? Estou me adiantando um pouco, né? Mas queria só comentar que essa definição pode parecer diferente, mas chega a pontos de encontro. Obrigado, Adriano. Obrigado, professor. Eu notei mesmo que era um pouquinho diferente. Tive até um pouquinho de dificuldade de conciliar elas. Mas obrigado, professor. Você Então, falou a palavra conciliar. Chega um momento desse artigo onde chega a conciliar. pronto, se eu Obrigado. puder Porque eu também ajudar nesse momento. eu me incomodei um pouco quando estava lendo, mas chegou um ponto onde se conciliaram essas definições. Obrigado, Sei. Adriano. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai observar primeiro esse cenário onde a modificação do efeito não pode se dever a uma variável que não estava no modelo, ou seja, alguma variável que não foi controlada. E aí é esse trecho aqui do artigo, né, esse parágrafo, essa subseção do artigo que ele chama de interpretação de termos produto na ausência de confundimento por qualquer variável no modelo. Então, agora a questão é a seguinte, olha, imaginemos que a gente ainda quer quantificar o efeito causal da infecção pelo vírus HIV na chance de AVC em 10 anos. E que para isso nós estamos considerando que o DAG, que corretamente representa o fenômeno, é esse aqui da esquerda, que a gente já conhece, que é aquele primeiro DAG. Mas agora, esse mesmo DAG vai dar origem a um modelo estatístico diferente, que é esse modelo 3 aqui, visto à direita. Isso porque nós estamos agora considerando que há uma interação entre HIV e tabagismo e também entre HIV e idade. Ou seja, o fato do indivíduo fumar ou não fumar modifica a medida de associação entre HIV e AVC. E a gente vai representar essa característica de interação, né, através desses tais termos produto aqui, né, que são vistos na equação, na regressão, como esses produtos de interação estatística, né? Até então nós estávamos trabalhando só com beta 1, beta 2 e beta 3. Mas agora, para representar esse fenômeno de interação, foi adicionado um coeficiente chamado beta 4, que é uma função tanto de HIV quanto de tabagismo, e um coeficiente beta 5, que é uma função tanto de HIV quanto de idade. E ele adicionou também esse coeficiente beta 6 aqui, assumindo que tem uma interação entre idade e tabagismo. Bom, e a gente vai ver como isso vai alterar a interpretação dos coeficientes na tabela 2. Né? Só para a gente lembrar, né, quando a gente não estava considerando que havia interação, ou seja, quando havia homogeneidade das medidas de efeito, o beta 1 estava representando o efeito causal total de HIV em AVC, e beta 2 e beta 3 representavam os efeitos causais diretos. Né? Vamos observar como, então, considerar que a interação vai modificar essa percepção. Né? Para isso, a gente vai assumir que todas, para facilitar, né? Não é isso que ele faz no artigo não, mas eu acho que facilita se a gente pensar dessa forma. A gente vai
assumir que todas essas 4 variáveis do modelo são variáveis dicotômicas, né? Então, que elas só podem assumir o valor 0 ou o valor 1. HIV igual, e aí 0 sempre vai representar a ausência do fenômeno, 1 representa a presença do fenômeno. Então, HIV igual a 0 representa que não há soroconversão para HIV, HIV igual a 1 representa que há, tabagismo igual a 0, estou falando de uma pessoa que não é fumante, tabagismo igual a 1, uma pessoa que é fumante, idade igual a 0 representa alguém que eu arbitrariamente defini como menor de 45 anos, e idade igual a 1 a partir de 45 anos, né? E a mesma ideia para AVC, tá bom? Então, todas as variáveis aqui vão ser dicotômicas. Na vida real, isso ia gerar vários problemas, né? Problema de confusão residual e etc. Mas, para a gente entender, acho que fica mais fácil do que como ele tratou no artigo. Então, são todas variáveis dicotômicas, 0 ou 1. Beleza. Deixa eu ver se aparece. Pois bem, então aqui tem uma tabela que está dando a interpretação de cada um desses coeficientes. Bom, como são vários coeficientes, né, a gente vai focar no nosso coeficiente de interesse primário, que é esse coeficiente aqui que representa a associação entre HIV e AVC. Bom, anteriormente, quando a gente não estava considerando que havia interação entre HIV e tabagismo, HIV e idade, o coeficiente associado a HIV beta 1 representava o efeito total de contrair HIV na chance de AVC em 10 anos. Mas agora, esse efeito, quando a gente considera que existe interação, ele vai representar o efeito total base de contrair HIV na chance de AVC em 10 anos. Como assim o efeito total base? Ele vai representar o efeito total de contrair HIV quando as outras variáveis do modelo forem igual a 0. Ou seja, quando o tabagismo foi igual a 0 e quando a idade foi igual a 0. Ou seja, quando eu estiver falando de pessoas não tabagistas e que têm menos de 45 anos, porque foi o que a gente definiu, que era igual a 0, né? Tabagismo igual a 0 significa não tabagismo, idade igual a 0 significa menos de 45 anos. E aí, só para vai ficar mais claro se a gente fizer as continhas aqui e ver como isso acontece, né? Só para a gente ter números para colocar nas contas, aqui eu representei o beta 0, beta 1, beta 2 e beta 4, tá? Então, aqui tem o efeito na escala log, e aqui o efeito na escala fora da escala log, né? Já na forma de odds ratio. Então, para a gente visualizar como o beta 1 está representando o efeito total de contrair HIV em indivíduos não tabagistas menores de 45 anos, a gente pode começar fazendo os baby steps. O primeiro passo seria calcular o logaritmo da chance de você ter um AVC, dado que você foi exposto ao HIV e que você não é tabagista e você tem menos de 45 anos. Bom, a gente basicamente só tem que pegar essa equação aqui na esquerda e substituir as palavras pelos respectivos números. Então, onde tiver HIV, eu vou substituir por 1, onde tiver tabagismo e idade, eu substituo por 0. E vou chegar à conclusão que o logaritmo da chance de ter AVC em 10 anos, dado que você foi exposto ao HIV e que você não é tabagista e tem menos de 45 anos, pode ser representado pela soma de beta 0 com beta 1. Da mesma forma, a gente pode calcular o logaritmo da chance de ter AVC em 10 anos nos não expostos ao HIV e que também não são tabagistas e têm menos de 45 anos. E isso substituindo aqui os valores na nossa equação, nós vamos chegar à conclusão que esse logaritmo da chance de ter AVC nos não expostos, não tabagistas com menos de 45 anos é igual a beta 0. Bom, e aí a gente pode partir então para tentar obter uma medida mais conhecida, que é o odds ratio. A gente pode simplesmente dividir o logaritmo da chance dos expostos ao HIV, que não são tabagistas e têm menos de 45 anos, pelo logaritmo da chance dos não expostos ao HIV, que também não são tabagistas e têm menos de 45 anos, obtendo assim o logaritmo do odds ratio, que vai ser representado pelo logaritmo da chance dos expostos dividido pelo logaritmo da chance dos não expostos. Só que como pensar em termos logarítmicos é ruim, é ruim não, é difícil, né? Eu particularmente não consigo.
a gente pode sair da escala log e chegar na escala comum e obter simplesmente o odds ratio, exponenciando a nossa equação. E aí a gente sabe que pela propriedade dos logaritmos que o professor ensinou a gente chegaria a essa equação aqui, e aí é só corta, corta. A gente veria então que o odds ratio que representa o efeito de HIV, aqui beta 1, né, ele é 7,39. E esse 7,39 está representando o quê? O efeito de contrair HIV nos indivíduos que não são tabagistas e que também têm menos de 45 anos. Então, antes nós tínhamos, não considerando a interação, a interpretação era de que beta 1 representava o efeito total de contrair HIV, independente da idade ou do tabagismo, né? Independente da idade do indivíduo ou do tabagismo. Mas agora, considerando que existe interação entre as variáveis, beta 1 representa o efeito total de contrair HIV apenas no subgrupo base, que são aqueles que não são tabagistas e que também têm menos de 45 anos, ou seja, que tabagismo é igual a zero e que idade é igual a zero. Bom, e aí para a gente avançar um pouquinho mais, a gente poderia aplicar o mesmo raciocínio para identificar o que significa beta 2 e beta 3, que é o que é feito no artigo. Então, só resumindo, Adriano, desculpa, então aqui o beta 1 é uma medida da associação, é o logaritmo do odds ratio, né? Exponenciando isso, a gente tem o odds ratio. O odds ratio de quê? Que representa o efeito da infecção sobre o AVC, né? O stroke. Mas, havendo interação, essa medida apenas se refere a um subgrupo, a uma subpopulação de estudo, na qual as outras variáveis são iguais ao valor de referência, né? Quer dizer, a idade é a menor, a categoria menor, a tabagismo também é zero, né? Então, acaba sendo um efeito em uma subpopulação. Exatamente. Obrigado, professor, pelo poder de síntese. Foi muito bom. Bom, e aí a gente pode, então, tentar interpretar beta 4 à luz desse modelo causal e também desse modelo estatístico aqui à esquerda, né? Beta 4 vai representar a mudança em beta 1, ou seja, a mudança no efeito de contrair HIV nos indivíduos não tabagistas e também com menos de 45 anos, causada por fumar, né? Causada por mover-se de tabagismo igual a zero para tabagismo igual a 1. Bom, e aí a gente pode começar isso novamente calculando o logaritmo da chance de ter AVC em 10 anos, dado que você foi exposto ao HIV e que você é tabagista, e que você tem menos de 45 anos, né? Chegaremos à conclusão que essa quantidade é representada pela soma desses 4 parâmetros aqui. E nós podemos calcular também o logaritmo da chance de ter um AVC em 10 anos para os indivíduos não expostos ao HIV, mas que também são tabagistas. Então perceba que, do exemplo anterior, o que mudou, eu ainda estou comparando, né, a chance dos expostos ao HIV com a chance dos não expostos ao HIV terem AVC. Mas antes eu estava somente no extrato de pessoas com tabagismo igual a zero. E agora eu pulei para o próximo extrato, que é o extrato de pessoas com tabagismo igual a 1, ou seja, tabagistas, né? Bom, com isso a gente pode repetir os mesmos passos e dividir o logaritmo da chance dos expostos pelo logaritmo da chance dos não expostos e exponenciar isso para chegar no odds ratio, né? E então a gente chegaria à conclusão que, cortando esse com esse e esse com esse, né, que o odds ratio que quantifica a associação entre HIV e AVC no extrato de pessoas tabagistas é 24,5. Então, se a gente observar essa tabela aqui, vou apagar para ficar mais fácil. Se a gente observar essa tabela aqui, vai ficar mais claro o que acabou de acontecer. O que o tabagismo fez com a associação, né, com o efeito de HIV em AVC. A gente viu que
quando estávamos quantificando o odds ratio de HIV na chance de AVC em 10 anos, né? Quando a gente estava falando dos não fumantes, tabagismo era igual a zero, né? Esse efeito correspondia ao beta 1, que é, como o professor falou, é o efeito no subgrupo de pessoas que têm as demais variáveis referentes ao valor base, né? Ou seja, que não são tabagistas e que têm menos de 45 anos. Esse efeito era 7,39. Mas quando nós partimos para olhar o efeito de HIV na chance de AVC em 10 anos no subgrupo de pessoas em que tabagismo é igual a 1, ou seja, no subgrupo de fumantes, nós observamos que esse valor salta de 7,39 para 24,5. E ele não saltou de 7,39 para 24,5 à toa. Na verdade, ele foi multiplicado por um fator. Que fator é esse? Beta 4. Beta 4, se a gente observar aqui, a gente tinha definido, né? Que ele tinha o valor de 3,32, tá vendo? E se a gente multiplicar 7,39, que é o odds ratio de HIV em AVC, né? De odds ratio que quantifica a associação de HIV com o desfecho AVC nos não fumantes, se a gente multiplicar isso por 3,32, vamos chegar ao valor de 24,5, que representa, então, o efeito causal de você contrair HIV na chance de ter AVC em 10 anos no grupo de pessoas fumantes. É por isso, então, que beta 4, nesse cenário, representa a mudança em beta 1, esse aqui é beta 1, tá vendo? Que é causada por fumar. Então, quanto a essa mudança, ele multiplica o odds ratio por 3,32. Por isso que a gente chegou nesse odds ratio aqui tão diferente no grupo de pessoas que fumam. Uma coisa interessante que o artigo comenta, né, é que, assim como o beta 4 pode ser lido da forma que nós lemos, né, vendo ele como a mudança no efeito de HIV causada pelo tabagismo, ele também pode ser lido como a mudança no efeito de tabagismo em AVC causada pela infecção por HIV, né? Seria a mudança causada em beta 2, no caso, como é explicado no artigo. Isso é bem interessante, e o artigo tem essa paciência de explicar isso nas duas direções, com um cuidado, né? Que aqui estaríamos falando de um efeito direto do tabagismo, né? Porque lembremos que não é o efeito total, né? Então, se a gente quiser interpretar para o lado do tabagismo, seria esse incremento, né, no beta, da associação entre tabagismo e stroke e AVC, mas do efeito direto, né, porque está condicionado por HIV. Então, até nisso, né, além de se complicar o negócio, né, na interpretação pelos fenômenos de interação, também sempre levar em consideração que estamos falando, em alguns casos, de efeitos totais e, em outros, de efeitos diretos. Isso assumindo que não tem viés, né? Que já essa é outra história. E isso aqui, assumindo esse modelo, né, professor, que só tem 4 variáveis. Tabagismo, idade, HIV e AVC. Sendo que o que a gente encontra comumente na literatura são modelos que têm 10, 20. E aí a interpretação fica praticamente impossível, né? Pelo menos sem um DAG. Até com um DAG ficaria muito difícil de interpretar. Pois bem. E aí, por fim, ele chega naquele último cenário, né? Nessa subseção que é chamada a interpretação muda quando há confundidores não ajustados de uma covariável, em que ele fala, olha, mas e se considerarmos que, na verdade, o DAG que representa o fenômeno da forma mais adequada é aquele DAG número 2, onde nós temos essa variável U não medida, que é uma confundidora da relação entre tabagismo e AVC. Bom, nesse cenário, se nós assumirmos que há interação entre HIV e tabagismo e HIV e idade, é possível que aquela modificação de efeito que nós vimos, do efeito de HIV dentro dos estratos de tabagismo, né, ou do efeito de HIV dentro dos estratos de idade, não se deva a uma interação real, né, a um efeito biológico, mecanístico que existe entre essas variáveis. Mas é possível que isso se deva meramente a efeito de confusão ou viés de seleção
causado pela existência da variável U não ajustada. E isso, então, faria com que os coeficientes beta-4, beta-5, que até então estavam tendo interpretações causais, faria com que eles, então, perdessem sua interpretação causal, né? Porque a gente novamente voltaria para aquele estado em que a gente tem uma combinação de um efeito causal com efeitos de confusão, né? Se o senhor quer comentar alguma coisa nesse ponto, professor? Aqui é onde eu acho que é importante diferenciar, né? Se vamos a falar de interação, é porque estamos com a pretensão de que os dois fatores, né, sejam ou tenham umas estimativas causais bem ajustadas, controlando por confundidores, etc. Se a gente não puder fazer isso, como neste caso, porque existe um U aí não medido, né? Ainda a gente pode ter estimativas de efeito totais do HIV, né, sobre AVC. E as medidas dos termos de interação conseguem representar a variabilidade dessa medida de associação entre subgrupos. Mas como essas outras variáveis a gente não está conseguindo controlar, né, essa confusão, esse confundimento, então a gente não poderia falar de interação causal propriamente dita, né? Também não poderíamos falar de efeitos diretos ou variabilidade dos efeitos diretos dessas outras variáveis, né? Então, aqui onde fica claro, né, a importância de diferenciar entre interação causal e simplesmente heterogeneidade ou modificação de efeito por uma outra variável. Isso não quer dizer que esse modelo não possa ter uma utilidade, porque, como falei, ainda podemos estimar esse efeito de HIV sobre AVC, ter uma estimativa do efeito total e reconhecer a variabilidade desse efeito segundo variáveis medidas, né, como fumar, mesmo que esteja confundida, ou idade, mesmo que tenha essa estimação de efeito ainda não controlada, né? E isso pode ser de utilidade, por exemplo, para avaliar se o efeito é similar, é homogêneo entre diferentes grupos. Então, isso ainda tem utilidade e, por exemplo, no livro de Modern Epidemiology, Epidemiologia Moderna, em alguns artigos de Van der Wiel, ele fala que isso ainda pode ser de utilidade para identificar grupos nos quais uma intervenção pode ter maior ou menor impacto, e maior ou menor efeito, né? Então, eu acho que aí é que é importante a gente definir esses dois conceitos. Interação causal, né? Versus simplesmente modificação, heterogeneidade de efeitos. Obrigado, Adriano. Excelente. Obrigado, professor. Eu particularmente achei até essa parte mais complexa mesmo do artigo, né? São muitos conceitos interagindo nesse momento. Mas, bom. E aí, depois, os autores vão dar umas sugestões para a gente evitar a falácia da tabela 2. A primeira sugestão seria começar com um DAG, né, pelas razões que nós já sabemos, né? Outra opção seria apenas apresentar as estimativas dos efeitos de interesse primário e não reportar essas estimativas secundárias, seria uma opção, né? Então, por exemplo, se a gente só está interessado em quantificar a associação de HIV com AVC, a gente poderia somente apresentar o efeito ali de HIV e apresentar ali no rodapé da tabela, dizendo que nós ajustamos pelas variáveis tabagismo e puridade, que foram modeladas da forma X, Y, Z. Essa é uma outra opção. Cada uma dessas opções tem seus pontos positivos e negativos que a gente vai ter que julgar por nós mesmos, né? Outra opção é utilizar diferentes conjuntos de covariáveis para expressar os efeitos totais ou diretos, se a gente desejar, né? Para as diferentes variáveis no modelo causal. Então, pensando naquele DAG, se a gente queria expressar o efeito total de HIV, então, de fato, a gente tinha que ajustar por tabagismo e por idade. Mas se nós
quisermos também apresentar o efeito total de tabagismo, então nós deveríamos ajustar apenas por idade e não por HIV, já que HIV é um mediador da relação tabagismo e AVC. E se nós quiséssemos apresentar o efeito total de idade sobre AVC, nós então não precisaríamos ajustar por variável alguma, né? Já que tabagismo e HIV seriam ambos mediadores da relação entre idade e AVC. Então essa também é uma opção. E por fim, outra opção é você explicitar tudo, né? Todos os coeficientes, ou os coeficientes que você achar melhor, mas deixar claro no texto ou na tabela qual a interpretação causal de cada coeficiente. Olha, esse aqui é um efeito total, esse aqui é um efeito direto, esse aqui não tem uma interpretação causal. Seria uma outra opção também, né? Para a gente evitar essa falácia da tabela 2. E aí, por fim, ele simplesmente termina, né, dando a ideia de que, fechando com a ideia de que apresentar todos esses coeficientes vindo de um mesmo modelo estatístico é problemático, induz a gente a pensar que são todos efeitos totais, e mesmo quando a gente percebe que não são efeitos totais, é muito difícil por nós mesmos tentar ali identificar o que cada um daqueles coeficientes está representando, e que, portanto, a gente tem que ter uma atenção redobrada quando a gente se depara com essas tabelas 2 aí, antes de sair interpretando os coeficientes, tá? Essas foram as referências, pessoal. Muito obrigado pela atenção, viu? Adriano, excelente. Eu queria só adicionar, né, a experiência pessoal e que já optei, em alguns casos, por reportar apenas, né, a medida de interesse, simplesmente com uma notinha nas tabelas, olha, foi ajustado por isso, por aquilo, detalhando isso nos métodos. Mas, às vezes, a gente também é convidado a participar em pesquisas onde os colegas querem apresentar todas as medidas de associação de diferentes fatores, né? Com frequência, uma das principais sugestões que eu faço aí é incluir nos métodos uma seção de interpretação dos resultados. Então, indicando, olha, vai se apresentar um modelo onde para a variável tal vamos estimar o efeito total, e um outro modelo onde vai ser apresentado o efeito direto, né? Como devem ser interpretadas as medidas de associação, né? E isso vai ao encontro com recomendações que a gente vem fazendo, né, em anteriores reuniões, de explicitar muito bem quais são os estimandos, né? O que a gente realmente quer e que dá para também calcular, obter, né? Adriano, excelente apresentação, sensacional, muito didático. E este artigo, parabenizo você tanto pela iniciativa de apresentar e discutir este artigo, mas também pela didática, pelos exemplos. Foi sensacional, Adriano. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Agradeço ao senhor pela oportunidade, pelo incentivo, pelo direcionamento também. E agradeço a todos os colegas por estarem aqui hoje, prestigiando essa apresentação, né, e doando um tempo aqui para a gente discutir esse tema. Tem aqui ótimos comentários de Kaique, Luiz, Gustavo. Tem uma pergunta, um comentário aqui do Luiz. Oi, professor, bom dia, Adriano. Parabéns pela apresentação, gostei muito. E é aquilo que a gente já vem comentando mesmo, né? Semanalmente a gente vai construindo, assim, colocando alguns tijolinhos nessa parede. Me lembrou muito a apresentação sobre até mesmo viés de seleção, que a gente já discutiu, né, recentemente, algumas reuniões atrás, e principalmente essa última sobre estimandos, né? Que a gente percebe que muitas vezes, até nos estudos que a gente vai extraindo, os autores acabam apresentando as variáveis de ajuste, né, citando só quais são essas variáveis de ajuste, e acabam não deixando muito explícito, meio que a relação entre elas, né? Eu acho que durante a apresentação com os exemplos que você usou, deu para ficar bem claro, né, a interação entre
ter cada uma dessas variáveis e como os efeitos acabam modificando, né, a depender do modelo que é escolhido, se apresentam vários tipos de modelo, né, e os DAGs são muito importantes, né, nesse sentido, para esclarecer realmente, visualmente, para ficar mais intuitivo, né, o que acontece. E aí o uso dos estimandos também, como o professor citou, como a gente comentou em reuniões passadas, é bem importante, para deixar assim claro para quem vai tomar a decisão, né, no final das contas, que é o que interessa, o que é que você está apresentando, o que cada variável ali representou, né. Então eu acho que parabéns, você deixou bem claro isso mesmo, e apesar de ter sido um artigo, assim, bem complexo de certa forma, mas você esclareceu muito bem. Deu para ver que você gostou do tema. Parabéns. Eu gosto do grupo, ou melhor dizendo, eu gosto do tema e gosto do grupo também. Então, aí fica tudo mais fácil. Ô, Luiz, E obrigado, assim, viu? uma confissão também, viu, porque eu, assim, parto do meu princípio, não sei o pessoal, né, mas ultimamente eu tenho ficado muito feliz com as reuniões justamente porque no início eu particularmente tinha, aí falo por mim, né, eu tinha certa dificuldade de entender alguns conceitos, né, durante as reuniões, e hoje, acho que ao longo do tempo, enquanto a gente vai assistindo a reunião dos colegas, fazendo nossas apresentações, a gente vai vendo que os conceitos vão ficando cada vez mais claros, né, então muita coisa a gente já pega de primeira, assim, quando o colega tá explicando, então tenho me sentido muito feliz durante as reuniões também por conta disso. Estou sentindo realmente que estou aprendendo, de fato. Parabéns. Luiz, você falou uma coisa muito interessante, que gera muita gratificação saber isso, e realmente é impressionante, né, a quantidade de conceitos que estão incluídos neste artigo, que eu acho que para a maioria dos profissionais da saúde, acho que não está incluindo, né, todos esses temas na sua formação, e é bem impressionante, e assim, parabenizar, né, a clareza, dá para ver que o domínio que vocês estão tendo, né, Adriano fez uma apresentação muito clara e dá para ver que essa compreensão dos conceitos que a gente acaba aprendendo na pós-graduação, né, isso quando a ênfase é em epidemiologia, né. Então, parabéns, gente. Só para um comentário a mais, é que me chamou a atenção também, né? Uma coisa que eu tinha lido há tempo, e esse artigo deixou claro que é como, a partir de um mesmo DAG, a partir de uma mesma realidade hipotetizada, a gente pode fazer diferentes modelos estatísticos, né? Então, tem momentos do artigo onde ele chega a... ele parte do mesmo DAG e gera modelos estatísticos bem diferentes uns dos outros, e como isso implica uma interpretação diferente, né? Porque eu já vi umas discussões de como, na verdade, esses ditos testes de hipótese que a gente faz com esses modelos estatísticos não estariam testando hipóteses mesmo, né? E simplesmente avaliando como determinado parâmetro, avaliando determinadas distribuições de parâmetros estatísticos. E aí eu achei interessante esse artigo demonstrar não, mas ele passar de certa forma sobre esse tópico também, né? É um tema tangencial, assim, mas eu quis comentar aqui conosco. Não, claro, ajuda muito a elaboração de um DAG nessa interpretação dos resultados, certeza. Bom, gente, eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigado a todos pela presença.